Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é o homem que coloca no Senhor a sua confiança. Esta, pasme, é o 5º sermão no Salmo 40. Mas hoje eu termino, com a graça de Deus, finalmente. Dividimos este sermão, dividimos este cântico, esta peça, Salmo 40, em 5 partes, 4 estrofes em 5 partes. E nós vamos ler o cântico todo. Quantos têm a palavra sagrada, a Bíblia Santa? Ótimo. Acompanha, eu leio a partir da Ara. Acompanha na tua tradução este poema belíssimo. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os pés. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Final da primeira estrofe. Segunda estrofe, a partir do versículo 4. Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Final da segunda estrofe. Início da terceira, versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado, não os requeres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Final da terceira estrofe. Início da última estrofe, a partir do 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Ó Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz, amém. Pois muito bem, vamos terminar esta peça hoje à noite. Talvez vocês já estejam querendo que eu mova adiante para o próximo salmo, mas nós vamos examinar a 4ª estrofe. Vocês lembram que nas 2 últimas quartas-feiras nós dividimos a 3ª estrofe em 2 partes, e hoje à noite nós vamos terminar então
esta peça. Começando com o versículo 11: não retenhas de mim, Senhor, versículo 11, as tuas misericórdias, que tua graça e verdade sempre me guardem. O poeta abre a quarta estrofe fazendo menção de 3 preciosos atributos de Deus: misericórdia, graça e verdade. Enquanto que a Ara traduz o primeiro atributo como misericórdia, a NVT traduz como compaixão. Como é que está na tua tradução aí? Como é que está escrito na tua Bíblia? A misericórdia ou a compaixão do Senhor é o fato que Ele se apieda da humanidade. Ele tem pena de nós, pecadores. Davi sabia que Deus o tratava com misericórdia, tanto é que ele nos ensina isso explicitamente em um texto belíssimo, um texto que eu amo muito. Eu queria que tu deixasses um dedo aí no Salmo 40 e te voltasse para Davi no Salmo 103, um texto preciosíssimo. Queria que tu marcasses esse texto na tua Bíblia, Salmo 103, versículos 13 e 14. Fala muito sobre o caráter do Deus de misericórdia. Salmo 103, 13 e 14. Como um pai tem pena de seus filhos, assim o Senhor tem pena dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que coisa linda, que conforto, que conforto. Ele sabe, Ele tem pena de mim. Ele sabe que eu não sou nada, eu sou pó apenas. Isso mostra o coração de Deus, do Deus vivo que eu e você adoramos. Este atributo é algo que toca muito o meu coração, quando considero minhas próprias imperfeições e meus pecados. Me faz muito bem saber que meu Deus é misericordioso, que Ele não me trata conforme os meus pecados. Onde estaria eu se não fosse a misericórdia e a compaixão do Senhor? Que bom que nós servimos um Deus bom. Considera atentamente, já que a tua Bíblia está aberta no Salmo 103, considera atentamente o contexto deste Salmo 103. Dá uma olhada a partir do 8. Tu lestes ali do 13 em diante, bate os olhos um pouquinho mais em cima. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em ficar irado e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha como Deus é, olha o caráter de Deus. Não conserva sempre a sua ira, Ele não nos trata, verso 10, segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aleluia. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. E Ele diz: como um pai tem pena de um filho, assim o Senhor tem pena de nós, porque Ele sabe que somos pó. Que coisa linda. Com respeito a esta maravilhosa compaixão, Davi diz, volta para o Salmo 40. Ele diz no 11, não retenhas de mim as tuas misericórdias. Há aqui um paralelo fascinante entre esse versículo 11 e os versículos 9 e 10, um pouco acima. Se tu bateres os olhos, tu lestes o 11, Salmo 40, 11. Se tu olhares os versículos 9 e 10, imediatamente em cima, o autor está implorando para que Deus o trate, levando em conta o fato que Davi não reteve a palavra, que ele foi testemunha. Olha o que diz o verso 9 e 10. Proclamei na grande congregação, jamais cerrei os lábios. 10, não ocultei no coração, proclamei, não escondi da grande congregação.
Eu falei, ele está dizendo. Embora imperfeito e pecador, Davi está dizendo, eu não retive palavra, eu não parei de anunciar, jamais cerrei os lábios, eu não fui omisso, eu não escondi no coração. Agora eu peço que tu também, Deus misericordioso, não retenhas as tuas misericórdias. Eu não retive a palavra, não retenha as tuas misericórdias. É quase que um toma lá da cá, no bom sentido. Um toma lá da cá piedoso. Eu falei que tu eras misericordioso, eu anunciei. Agora ser misericordioso comigo. É isso que ele está estabelecendo nesse paralelo aqui. É interessante que ele não é pobre no pedir. Olha a parte B do versículo 11 comigo. Ele adiciona: que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Além da misericórdia, dois outros atributos divinos são apresentados: a graça, ou o amor, na NVI. A graça, o amor do Criador, nos deixa boquiabertos. Como é possível Deus nos amar à luz de que, no geral, nós somos rebeldes? Todos nós somos rebeldes. A palavra traduzida como graça ou amor, sheked, carrega a ideia de que o Deus do universo se importa conosco, cuida de nós e nos faz bem. O Antigo Testamento tem várias passagens relatando o grande amor de Deus pelo seu povo. Por exemplo, Neemias 9, 17 a 21, lemos ali Neemias 9, 17 a 21, lemos que os israelitas, abre aspas, recusaram a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas. As maravilhas que fizeste no meio deles. Neemias está recordando como o povo se comportou. Foram teimosos, diz Neemias, e na sua rebelião escolheram um chefe para substituir Moisés, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Tu, porém, és Deus perdoador. Tu és um Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade. Aleluia. Grande em bondade. Tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus que nos tirou do Egito. Cometeram grandes blasfêmias, mas tu, Senhor, 19, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Tu lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhe negastes o teu maná para poderem comer, e lhe deste água quando eles tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e seus pés não ficaram inchados. Falando do cuidado, do amor para com o povo rebelde. Um outro lindo exemplo do amor de Deus, a gente vê em Oséias 11, 4. Oséias 11, 4. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. O Senhor atrai o seu povo como um homem que está apaixonado por uma mulher tenta atraí-la para que ela seja dele. Que enorme diferença entre o Deus vivo, o Deus criador do universo que mandou Jesus Cristo, e os deuses pagãos. Os falsos deuses estão sempre irados, são distantes e indiferentes com os seus adoradores. Em contraposição, o Deus verdadeiro é compassivo e amoroso, como vemos principalmente na pessoa de Jesus. Na cruz, nós testemunhamos a maior demonstração de amor do universo. Fica aqui uma palavra para ti, hoje à noite, que me ouve.
Eu não sei quais são as tuas necessidades. Hoje à noite, você que nos acompanha na internet também, quais são as tuas necessidades, quais são as tuas angústias. Fica sabendo que o Deus eterno te ama. Deus eterno, Deus que criou tudo e todos, te ama e deu prova disso através de Cristo Jesus, através da crucificação do seu Filho, para te salvar, para te reconciliar com Ele. O terceiro atributo, misericórdia, amor, graça, e o terceiro atributo, verdade, ainda no versículo 11, lemos na parte B do verso 11, a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. O que Davi quer dizer por ser guardado na verdade? O que é que ele quer dizer com isso? Esta mesma palavra, traduzida como verdade, emet, é utilizada por Davi no Salmo 25, 5, em um contexto que nos ajuda a entender o pensamento do salmista. Lemos as seguintes palavras no Salmo 25, 5, parte A: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Guia-me, ensina-me. A verdade aqui referida é o caminho da santidade. O rei Davi desejava ser guiado, ensinado à verdade, à piedade. O que o salmista está pedindo é que Deus o conduza para ser mais santo. Por sinal, este deve ser o nosso pedido diário. Todo cristão deve pedir: Senhor, me faz mais santo. Eu oro muito para que Deus me livre de mim mesmo, me defenda dos meus desejos, me guarde contra mim mesmo. Todo cristão deve pedir, como Davi, para que ele seja mais santo. Devemos crescer mais e mais à semelhança do Pai. É isso que lemos em 1 Pedro 1, 15 a 16. 1 Pedro 1, 15 a 16, texto belíssimo. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Tal qual Davi, devemos pedir que o Senhor nos ensine a ser santos, que nos faça crescer na santidade. Esta é a resposta adequada ao Deus da minha salvação, que lemos no contexto do Salmo 25. O presente da salvação deve provocar em nós uma resposta de gratidão sem tamanho, gratidão que nos impulsionará a sermos santos, para agradar o autor da nossa salvação. Por sinal, isso aqui não está escrito, mas esse pensamento: se você não está buscando santificação, você deve questionar a sua salvação. Se você não tem interesse em crescer em santidade, é justo que você questione se você de fato é um salvo. Pode ser que você seja membro de uma igreja, desta ou qualquer outra igreja, você toque aqui, mas pode ser que você seja um voluntário, trabalhador voluntário, mas se você não está preocupado em crescer em santidade, se você não tem interesse em ser santo, é muito provável que você não seja salvo. Porque a marca de uma mulher, de um homem que é salvo, é que ele deseja avançar em santidade. Eu faço sentido no que eu estou dizendo, meus irmãos? Amém? Todo crente, existe uma santa inconformação no coração do crente. É interessante isso. Existe uma santa inconformação no coração do crente. Ele nunca é o que ele gostaria de ser. Ele sabe que ele precisa avançar. E há uma inconformação permanente. Ao mesmo tempo que ele está em paz, porque só o crente verdadeiro tem paz. Quem não é crente não tem paz. Está em guerra consigo mesmo. De alguma forma está inquieto. Santo Agostinho diz que os nossos corações estão inquietos até encontrar descanso em Ti.
Então há esse paradoxo aí. Ao mesmo tempo que o crente descansa na paz do Senhor, está reconciliado, existe uma inconformação, porque ele sabe que ele não é ainda o que ele deveria ser. Se você sente essa inconformação, isso é um sinal maravilhoso que você está vivo espiritualmente, amém? Há um segundo paralelo entre a parte ser guardado em graça e verdade, que a gente leu no 11, acabamos de ler na parte B do verso 11, e o testemunho que Davi prestou diante de seus soldados, perante seus companheiros, na presença de todo mundo. Olha comigo aí no 10c, a parte final da terceira estrofe: não escondi da grande congregação o quê? A tua graça e a tua verdade. Olha o paralelo. Embora imperfeito e pecador, eu, Davi, não retive a palavra, não parei de anunciar, jamais cerrei os lábios, eu não fui omisso, eu não escondi no coração. Agora eu peço que tu também, Deus de graça e de verdade, que tu me guardes em graça e verdade. Legal esse paralelo aí, da última linha da terceira estrofe e a primeira da segunda. É um paralelo poético, típico de poesia hebraica. O rei Davi precisava da misericórdia e da verdade, porque 12, são incontáveis os males que me cercam. Verso 12, ele necessitava da graça e da verdade, porque são incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e meu coração desfalece. O poeta está admitindo ser um grande pecador. Infelizmente, Davi vem acumulando pecados numerosos, mais que os fios de cabelo. Obviamente, Davi não era calvo como eu, obviamente, senão ele não teria dito que são muitos os pecados dele. A hipérbole que ele usa acentua a humildade, escancara a sua necessidade pela misericórdia perdoadora do Pai, que tem pena do Filho. O salmista havia anunciado que Deus era misericordioso, e agora ele desesperadamente necessitava que o Senhor exercitasse a sua infinita compaixão para com ele, um grande pecador. Ele também necessita da graça e do amor do Pai para a reconciliação. O salmista precisa do cuidado amoroso e da bondosa graça do Senhor à luz dos incontáveis males e dificuldades que me cercam, diz ele. Minhas iniquidades são muitas e meu coração se entristece por causa disso. Eu estou desanimado, confuso e triste, disse Davi. Preciso do teu amor e da tua maravilhosa e refrescante graça. Quem de nós não precisa deste amor e dessa graça? Quem de nós não precisa desse amor paterno? Por causa dos seus incontáveis males e muitos pecados, ele carece da verdade, ou seja, ele precisa do auxílio divino para crescer em santidade. O tamanho de sua necessidade, a pressão de sua angústia podem ser vistas no verso 13. Olha comigo, 13. Olha a pressão. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Para variar, Davi está em apuros. O aperto do guerreiro fica bem claro na NVT, deste mesmo 13, verso 13. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, ajuda-me. A ousadia de Davi é contagiante. É óbvio que ele tem intimidade com Deus, pois ele é muito aberto, ele é super direto e franco. Podemos tirar aqui uma grande lição com o autor deste cântico. Deus não se ofende com os nossos desabafos. Para pensar nisso. Deus não se ofende com o compartilhar de nossas angústias. Deus não se ofende com a nossa sincera exasperação. Quando nós atravessamos momento de dor, quando nós atravessamos momento de desespero, você está passando por sofrimentos hoje à noite?
Derrame seu coração diante do Pai. Você está no momento de angústia, você está numa crise, derrama teu coração diante do Pai. Faz como Davi: agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Ele é ousado, não é não? Ele é ousado no pedir. Além de seus pecados, havia outras situações que estavam pressionando Davi. Bate os olhos nos versos 14 e 15 comigo. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com meu mal. Sofram perturbação por causa de sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Afora de seus próprios pecados, o salmista estava sendo ameaçado de morte. Adversários estavam torcendo pela ruína do rei. A NBV, Nova Bíblia Viva, parafraseia os versos 14 e 15 da seguinte maneira. Eu recomendo a NBV, uma excelente paráfrase. Cobre de vergonha e desonra todos os inimigos que tentam acabar comigo. Faça seus planos falharem. Bacana essa paráfrase. Faça os seus planos falharem, porque eles se alegram com meus sofrimentos. Não há necessidade aqui de comentarmos este verso. Davi está claramente enfrentando sérias ameaças de perseguição. Não nos cabe essa postura imprecatória, tal qual o salmista. Na nova aliança, diferente da antiga aliança, nós somos comandados a orar pelo bem dos nossos inimigos. Todavia, nós podemos tirar uma lição, mesmo desses versos imprecatórios. Qual é a lição? Nós podemos pedir ao Pai que faça com que os planos de homens maus caiam por terra. É legítimo fazer isso. Com relação a planos contra nós, eu tenho marcado em minha Bíblia uma promessa belíssima. E te aconselho a marcar também essa promessa que tem relação com o que nós estamos vendo. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17, uma promessa preciosa. Isaías 54, 17. Assim diz o Senhor: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que te acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta a defesa que eu faço do nome deles. Tudo que Satanás e seus instrumentos planejem contra mim cairá por terra em nome de Jesus. A pessoa que verdadeiramente teme a Deus não teme nenhuma arma forjada. Amém? Eu tenho isso marcado, eu tenho essa promessa marcada na minha Bíblia. O que quer de planos que sejam feitos contra mim não prevalecerá, porque a palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada vai me derrubar. Nem Satanás e os capetas do inferno inteiro contra mim não pode vencer, porque Deus é por mim. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas Davi não tem somente inimigos, há também crentes ao seu redor. Note o que ele diz no versículo 16, olha comigo, Salmo 40, 16. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Assim como havia aqueles que desejavam o mal para o salmista, havia leais companheiros que genuinamente queriam ver a prosperidade física e espiritual do amigo Davi. Ele fala desses companheiros no Salmo 35, 27. Salmo 35, 27. Cantem de alegria e de regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Não é nada diferente hoje. Existem irmãos em Cristo que são leais e que desejam a nossa prosperidade. Ou seja, existem aqueles irmãos que ficam felizes com o sucesso e a vitória do outro irmão.
Há irmãs e irmãos que se alegram, que se regozijam com o teu bem. Com certa tristeza, por outro lado, eu devo dizer que há irmãos que se entristecem com o teu sucesso, são os invejosos e egoístas. Não pense você que todos que estão na igreja são de fato regenerados, são de fato salvos. Você deve desconfiar da regeneração de um irmão que diz, bem feito, quando sabe da queda em pecados de outro irmão. Pessoas sem misericórdia e sem compaixão é de duvidar da salvação delas. Adicionalmente, existem multidões de irmãos que, embora salvos, são imaturos, são nenéns na fé. Estes são irmãos que se ressentem com tudo e com todos, gostam de disputas, insatisfeitos, melindrosos, críticos, bebês que ainda precisam de leite, como lemos em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Havia sim irmãos desta natureza, como lemos em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz Paulo, irmãos, falando aos coríntios, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo vocês carnais e agindo como mundanos? Onde eu e você nos enquadramos hoje à noite? Será que você se alegra quando sabe que o seu irmão comprou um carro novo? Será que você se alegra quando você sabe que a sua irmã, a sua colega, vai se casar? Você se alegra quando você ouve alguém elogiando o irmão? Essa aqui é boa. Eu vou dizer de novo. Você se alegra quando você ouve alguém elogiando o irmão que você conhece? Você se alegra quando sabe que a sua amiga conseguiu engravidar, embora você até agora não conseguiu? Eu estou dando exemplos variados. Você se alegra de ver o crescimento de uma pessoa mais nova do que você na fé, mas que demonstra sinais de maior maturação do que você? Resumindo, como que nós nos vemos a nós mesmos? Note como o salmista se via. Observe cuidadosamente como o poeta, o guerreiro, o músico, o artista, o rei Davi se enxergava. Último verso, verso 17. Porém eu sou pobre e necessitado, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e meu libertador, não te demores, ó Deus meu. É óbvio que ele não se refere à pobreza e necessidade de materiais, ele é rei. Ele está dizendo que embora sofra ameaças de morte, embora ele saiba que existem muitos que desejam a sua ruína, porém o Senhor cuida de mim. É isso que ele está dizendo. Noutras palavras, embora ele tenha um exército de valentes ao seu dispor, embora ele seja super corajoso, como provou diante de Golias, tu és o meu amparo, tu és o meu libertador, não te demores. No final das contas, a confiança do rei Davi não estava na sua própria força. A confiança do rei Davi não estava em suas boas obras. A confiança do rei Davi não estava em sua sabedoria, em sua coragem, não estava nos amigos crentes ao seu redor, em seus exércitos ou em suas riquezas. O autor deste cântico, no frigir dos ovos, confiava em Deus. Sua fé estava colocada na pessoa certa. Com o coração cheio de gratidão, ele já afirmou lá no começo do cântico: feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança.
que possamos igualmente colocar no Senhor a nossa confiança. Em nome de Jesus, amém.